Alô, amigos, aqui estamos mais uma vez com um novo YouTube político atual. Esses dias têm sido dias quentes. Vimos as primeiras condenações pesadas, 17 anos, 15 anos de prisão para os implicados nas destruições do 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes. Vimos que o ministro terrivelmente evangélico, André Mendonça, apoiou, de certa forma, os golpistas. Nem poderia ser diferente, porque ele foi indicado pelo Bolsonaro para assumir esse posto no Supremo Tribunal Federal. Até levaram um sabão do seu colega Alexandre de Moraes. Vimos o ministro Cássio Nunes dar penas mínimas, quase perdoou os quebradores, os agitadores, os golpistas que invadiram a Praça dos Três Poderes, mostrando ser da patota bolsonarista. E imaginamos que quando terminarem todos esses julgamentos, são mais de 1000, dos arruaceiros e depredadores golpistas da Praça dos Três Poderes em Brasília, no 8 de janeiro, vai ser a vez dos mandantes e, ao final, do principal mandante do golpe, que é Jair. Jair, que de Messias não tem nada. Bolsonaro. E esperamos uma condenação também que não seja pequena, para evitar que surjam outros desejosos de serem ditadores, desejosos de darem um golpe. Mas vamos falar de outra coisa, de um escorregão. Acontece, do presidente Lula na Índia. Acontece. Todos nós damos um ou outro escorregão. Alguns escorregões sérios, outros pequenos escorregões. O bom de viver numa democracia e de não ser filiado a nenhum partido, embora sendo de esquerda, eu sou de esquerda. Minha vida foi sempre de lutar pelos ideais socialistas. Nos dá a liberdade de darmos um puxão de orelhas no presidente. E vamos explicar por quê. Mas a seguir. Antes, porque eu esqueço sempre, mas dessa vez hoje não esqueci, vou pedir a você para curtir. Você já me conhece, é preciso curtir. Me contaram que se há muitas curtidas, os vídeos circulam mais. Então você vai me ajudar, vai curtir para que o vídeo circule mais na internet. Compartilhar, ver com seus amigos, seus parentes e deixar um recado. Deixar um comentário. Deixar um comentário isso é muito importante para a sobrevivência desse canal, se inscrever. Eu estou precisando muito que vocês se inscrevam para que o canal continue. De repente, eu desanimo de ver que não cresce. Agora, se vocês se inscrevem, vamos em frente com essas críticas que eu faço. Então vamos lá ao tema de hoje. Numa entrevista à televisão indiana, durante o encontro dos países do G20, o presidente Lula, intencionalmente ou mal informado, disse que convidava o presidente russo Putin para o próximo encontro do G20, que será
no Brasil, se esquecendo ou sabendo que ele foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional e que corre o risco de prisão. E o Lula disse que no Brasil não, ele não seria preso. Logo depois alguém contou ao Lula e lhe alertou ter cometido um erro. Lula parece que quis corrigir a fala, mas a emenda que ele deu para a imprensa, nesse caso já para a imprensa brasileira, saiu pior que o soneto. Nosso querido Lula, o que é isso? Deu uma escorregadinha aí? O Lula, será que não percebeu que fazer gestos para o Putin pode pegar mal? Pode pegar mal na imprensa internacional, pode pegar mal para a esquerda brasileira? Mas vamos, antes de comentar isso, é bom lembrar que nesse momento em que o mundo lembrou os 50 anos do violento e criminoso golpe de Estado de Augusto Pinochet no Chile, matando mais de 3.000 pessoas, torturando, prendendo milhares, coisa de 30.000, e criando um clima policial dentro do país. Vou contar um episódio que muita gente já esqueceu, porque ocorreu em 1998, se não me engano, 99. Não, em 1998. Logo a seguir eu vejo. Mas faz tempo, é normal que tenham se esquecido. Como é que ele foi preso em Londres, Augusto Pinochet? Não havia ainda o Tribunal Penal Internacional. O ditador Pinochet havia perdido num plebiscito e deixado o poder em março de 1990, mas era protegido porque ele saiu como senador chileno perpétuo. Os ditadores sempre fazem isso, mesmo quando saem do poder. Eles se garantem. 8 anos depois, precisou fazer uma operação, e não era uma operação grave, mas era uma operação um tanto complicada, e ele decidiu fazer essa operação em Londres, onde chegou no 16 de outubro de 1998. Então está aí a resposta, foi em 1998. Ora, alguns dias depois, alertado, antes já tinha sido alertado, o juiz espanhol Baltasar Garzón, lembra-se dele? Ele ficou muito famoso por isso. O juiz espanhol Baltasar Garzón pediu a extradição de Pinochet para a Espanha, em nome de um espanhol que tinha sido torturado pelos chilenos. E antes mesmo de Pinochet ter ter tido contato com as autoridades inglesas, londrinas, Pinochet foi preso. Não foi levado para uma prisão, mas ficou impossibilitado de sair do hotel. Não foi extraditado. Vocês vão ver. É toda uma história de processos. Mas ficou em estado de detenção. Durante, sabem quantos dias? Durante 503 dias. Quase 2 anos.
até o dia 2 de março de 1999. E só saiu, sabem por quê? Porque ele se fingiu de velho, gagá, caquético, demente. Mas quando ele chegou no Chile, se levantou da cadeira de rodas onde fazia essa pantomima de estar gagá e abraçou seus correligionários. Um bandido. Esse julgamento de extradição lembrou o de Nuremberg. Foram quase 2 anos de julgamento. Extradita ou não extradita o Pinochet? E ajudou, porque foi logo ali, na criação do Tribunal Penal Internacional. Talvez o Lula tenha esquecido disso. Nós estamos aqui para lembrá-lo, mesmo sabendo que ele não vai ver esse YouTube. Seria muita pretensão da minha parte. Mas voltemos a Putin. Onde está o erro de Lula? O presidente russo Vladimir Putin não foi aos encontros do BRICS, na África do Sul, e nem no encontro do G20 na Índia. Por quê? Porque poderia ser preso. Putin foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional à prisão pelo crime de guerra de sequestro e deportação de 19 mil crianças ucranianas para a Rússia. A maioria delas órfãs já, porque com os bombardeios os pais morreram. Vão ser criadas como russas. Durante a atual guerra, iniciada no dia 24 de fevereiro do ano passado, quando diversas cidades ucranianas foram bombardeadas, cidades perto da capital, Kiev, e sofreram ataques russos. Quem condenou Putin foi o Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, na Holanda, com seus 18 juízes, depois de investigações feitas sobre esse crime de deportação de crianças. Não tratou de outras coisas, hein? Outras coisas talvez venham a seguir. No caso, o que se tratou no Tribunal Penal Internacional foi a deportação dessas crianças. Não se tratou se era legal ou ilegal bombardear outro país, se foi invasão. Não. Tratou que foi crime pegar 19 mil crianças e tirar da Ucrânia e levar para a Rússia para serem educadas na Rússia como russos. Então, quem condenou foi o Tribunal Penal Internacional e o Procurador-Geral do Tribunal Penal Internacional, o inglês Karim Khan, esteve pessoalmente na Ucrânia fazendo investigações, coletando dados, e acompanhado de 2 procuradores de nacionalidade senegalesa e fijiana. Atualmente, o Tribunal Penal Internacional, para quem não está muito por dentro, investiga denúncias recebidas contra quem? Contra o presidente venezuelano Maduro. Já foram também enviadas denúncias ao Tribunal Internacional sobre quem? Feitas por entidades brasileiras contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro por genocídio durante a crise sanitária do Covid. A condenação do presidente russo foi anunciada pelo TPI, o Tribunal Penal Internacional, no dia 17 de março deste ano. O próprio TPI não tem meios e nem policiais para efetuar a prisão de seus condenados, mas emite um mandado de prisão, enviado aos países signatários, ao Tratado de Roma, em 1998. Se não me engano, são 138 países signatários. Quando se criou o Tribunal Penal Internacional, também conhecido como Tribunal de Haia. Esses países signatários
se responsabilizam de praticar o que eles assinaram. Se o Tribunal Penal Internacional condenar alguém, vamos ver no caso do Brasil, brasileiro ou estrangeiro que viva no Brasil, ou um estrangeiro em visita ao Brasil, seria o caso do Putin, cabe à Polícia Federal efetuar sua prisão, sem intervenção ou do presidente ou do Supremo Tribunal Federal. Porque a adesão do Brasil ao Tratado de Roma e ao Tribunal Penal Internacional confere já essa autorização, ou seja, ela é automática. Não está prevista punição ao país que não prender a pessoa. Digamos, o Putin vem ao Brasil e ninguém prende. A Polícia Federal, não sei como, não se mexe. Mas será uma violação de um tratado internacional, uma quebra de compromisso internacional, assumido livremente. O compromisso, quebra do compromisso de tratado internacional que foi assumido livremente. Ninguém obrigou o Brasil a assinar. Foi na época do Fernando Henrique Cardoso, foi ele que assinou. Ninguém obrigou. Agora, se está assinado, tem que cumprir. Se não cumpre, é uma desonra internacional. Na época do Bolsonaro, talvez, já o Brasil, já estava valendo nada. Mas, agora, com Lula, que está sendo bem creditado, tem que tomar cuidado. No caso de um país desejar, no caso, por exemplo, daí o Lula deu a entender que gostaria de sair. Ok. No caso de um país sair do Tribunal Penal Internacional, deverá anunciar essa intenção um ano antes. Ou seja, já é tarde demais para o Brasil acionar o TPI para sair antes da chegada, no caso dele vir, do presidente russo Putin, sem risco de prisão. Então, pode sair. Mas se não prender, é a mesma coisa que eu falei antes, porque ainda não saiu quando chegar o Putin e não prender. Ao declarar que Putin poderia ou poderá ir ao Brasil sem ser preso, Lula errou. Nós, de esquerda, podemos dizer isso porque nós temos liberdade para isso. E quando alguém faz um erro, a gente pode muito bem chamar a atenção. Ele errou, mas não conseguiu se explicar direito ao tentar se corrigir. Ele se implicou com o fato dos Estados Unidos não pertencer ao TPI e deu a impressão, na conversa que teve depois com jornalistas brasileiros, que poderia imaginar retirar o Brasil do Tribunal Penal Internacional, já que os Estados Unidos dele não fazem parte. Ora, existem outros países que também não fazem parte do TPI. A China, a Rússia, Israel, Filipinas, Arábia Saudita, Cuba, Turquia e Indonésia. Esses países não fazem parte do Tribunal Penal Internacional. Lula poderá mesmo seguir o exemplo africano. Bacana, né? O Brasil seguiu o exemplo dos países africanos. Mas isso daí, cada um faz. Quando se é presidente, o que achar melhor, não? Com apoio do parlamento, se precisar. Então, ele poderá seguir o exemplo da África do Sul, do Burundi e da Gâmbia, que apresentaram, nessas últimas semanas, o pedido para sair do Tribunal Penal Internacional. Bacana, né? Seguir África do Sul, Burundi e Gâmbia.
Será que... Agora eu pergunto, hein? E aqui eu friso bem que eu sou alguém de esquerda, socialista, mas não filiado a nenhum partido, porque isso me garante uma liberdade que eu sempre fiz questão de ter. Será que vale esse desgaste sem pressão do Lira, do Centrão, para levar Putin ao Brasil, sem ser preso, já que ele é condenado por crimes cometidos na Ucrânia? Já tinham pegado mal aquelas ideias, aquelas declarações feitas sobre a guerra da Ucrânia e Rússia, interpretadas como um apoio aos russos. Foi uma invasão da Ucrânia pela Rússia ou não foi? Direito internacional conta nisso? Abandonar o Tribunal Penal Internacional para agradar Putin, condenado por violação dos direitos humanos, impedindo com isso um processo de Bolsonaro por genocídio, porque se ele sai do TPI, existe uma queixa contra o Bolsonaro por crime de genocídio. Se o Lula tira o Brasil do TPI, essa queixa contra o Bolsonaro vai para o brejo. Então, vale a pena também fazer isso. E isso daí vai impedir que essa queixa por genocídio contra Bolsonaro continue? Minha opinião é a seguinte: seria uma manobra um tanto indigesta para os seus apoiadores internacionais. Isso quer dizer, para o nome de Lula, para o prestígio de Lula no exterior, que no momento é grande. Mas se ele sair do TPI para o Putin ir lá, muita gente vai ficar embaraçado. E o pior, muita gente não vai gostar, muita gente vai ficar assim, muita gente vai falar, o que houve? Muita gente, onde? No Brasil. Que gente? O pessoal da esquerda brasileira, como eu. É isso. O que se tem que dizer é bom dizer. Não se deve guardar, porque faz mal. Ainda mais na minha idade. Mas é isso. É só um puxão de orelha. Continuamos apoiando o governo de Lula. Lutamos esses 4 anos contra essa praga chamada Bolsonaro. E queremos dizer uma coisa também muito importante. Até agora, os evangélicos não fizeram sua meia-culpa. E pelos fake news que me chegam pelas redes sociais, eles continuam golpistas. E eu prometo para vocês que eu vou fazer um projeto, que vou fazer alguma coisa, que vou enviar ou que vou publicar, para que a religião evangélica, que esses pastores, vendedores de barbatanas para colarinho na Praça da Sé, sejam obrigados a ter curso de teologia e que sejam obrigados de ter um exame para serem considerados pastores e não da maneira que se faz. Qualquer um aí se diz que é pastor. E isso está completamente errado porque eles estão levando muita gente inocente no bico, nessa conversa mole. Vamos ter que regulamentar isso. E contem comigo para isso. E nem toda a imprensa enfatiza isso,
que o Bolsonaro foi eleito com o voto dos evangélicos e que os evangélicos são o cerne, o bloco onde está a esquerda, a direita, a extrema-direita fascista brasileira. Isso tem que ser dito, isso tem que ser punido. Ok? Então, curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Neste canal que se chama O Olhar Crítico do Rui Martins. Esquerda Independente. Até lá. Grande abraço.